Começou? Beleza. Então vamos lá, sente aí. Então, ó, seja f a função dada por f de x, né, igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado, tá? Qualquer que seja o x diferente de 2, que é essa função, bom? 2 não está no domínio dessa função, né? 2 não pertence ao domínio desta função. Isso é um fato, tá? O número 2 não pertence ao domínio dessa função. Mas eu fiquei em dúvida. O menos 2 também vai pertencer? Por causa que tem espaço para escrever. Menos 2 tá, porque quem é f de menos 2? Não é x ao quadrado menos 4, é que é x menos 2 ao quadrado, tá? Então, você tem isso aí. O 2 não pertence ao domínio dessa função. No entanto, observe o seguinte, o 2 não pertence ao domínio da função. Agora, observe uma coisa. Dado C positivo, considere C positivo, C qualquer, 1 bilhão, 1 trilhão, 2, 4, qualquer que seja C positivo, a seguinte conclusão é verdadeira. Ó. Dado C positivo, observe, dado C positivo, tem-se o seguinte. X menos 2 em módulo, x menos 2 em módulo, maior do que 0 e menor do que 1 sobre a raiz quadrada de C, preste bem, ó. Dado C positivo, x menos 2 em módulo maior do que 0 e menor do que 1 sobre raiz quadrada de C, implica o seguinte, implica que o módulo de x menos 2 ao quadrado é maior do que o quadrado de 1 sobre a raiz quadrada de C. Certo? A função x elevada a n, tá? Função x elevada a n, para n, né? N natural, satisfaz essa propriedade. Se x é maior do que z, x elevado a n é maior do que z elevado a n, tá? Uma propriedade aqui que eu vou colocar, ó. Dado n natural, tá? Não nulo, x maior do que z maior do que 0 implica x elevado a n maior do que z elevado a n. Isso é um fato, tá? Isso é um fato matemático. Você tem isso aqui. Dado n natural não nulo, x elevado a n é maior do que. É só você ver quem é a diferença, né? X elevado a n menos z elevado a n, tá? É só você ver. Isso aqui é consequência do fato de que x elevado a n menos z elevado a n, quem é? É x menos z vezes o quê? X elevado a n menos 1, tá? Mais x elevado a n menos 2 vezes z mais x elevado a x, z elevado a n menos 1 mais z elevado a n menos 2, certo? Mais z elevado a n menos 2, z elevado a n menos 1, consertem aí, ok? Fatoração.
Então, em verdade, é isso aqui, ó. Se x é maior do que z, que é maior que ou igual a zero, então você tem x elevado a n maior que... Isso por quê? Olha, pelo seguinte, porque se o x for maior do que z, se o x for maior do que z, isso aqui é um número o quê? Positivo. Muito bem. E isso aqui é o quê? É um número também positivo, porque todas as parcelas são maiores que ou iguais a zero. E essa parcela aqui é positiva, porque o x é positivo. Então isso aqui é maior do que zero. Então, conclusão, se o x é maior do que z, isso aqui é positivo, ou seja, o x elevado a n é maior do que o z elevado a n. Isso é um fato, certo? Então é isso que eu estou usando aqui, ó. E aí você garante o seguinte, agora vamos focar aqui. Você garante o seguinte, o quadrado do módulo é o quadrado do número. Isso é maior do que 1 sobre c. Desculpe, se o x menos 2 é menor do que 1 sobre c, isso aqui é menor do que, desculpe, tá? Menor. Vai, menor. X menos 2 menor do que 1 sobre raiz de c, 1 sobre raiz de c maior do que isso aqui é menor. Então isso aqui é menor. E portanto, agora sim, e portanto, quando eu pegar o inverso, né? Porque esses dois números são dois números positivos, tá? Não esqueça disso. Em verdade você tem, né? Tá aqui. Isso aqui é zero, é menor do que x menos 2 ao quadrado, que é menor do que 1 sobre raiz de c ao quadrado, e portanto o zero é menor do que x menos 2 ao quadrado. Você não está entendendo nada, né? Eu digo uma coisa e escrevo outra. E é menor do que 1 sobre c. Mas, professor, uma coisa que eu tenho dúvida. Eu achei que estava certo por causa que quando eu levo ao quadrado, como c é denominador, eu quis falar... Não, calma lá. Ó. Isso aqui é o número x, isso aqui é o número z. Se o x é menor do que z, x ao quadrado é menor do que z ao quadrado. Ah, mesmo que o outro seja uma fração, né? É números reais, ó. X maior do que z maior que ou igual a zero, x elevado a n é maior do que z elevado a n. Eu que tinha que escrito errado, eu falei uma coisa e escrevi outra, tá? Então, se esse número é menor do que esse, o seu quadrado é menor que o quadrado do outro. Então, fica x menos 2 ao quadrado menor do que 1 sobre c. E aí, quando eu inverto, vai ficar o quê? 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Para o quê? Vai ficar 1 sobre x menos 2 ao quadrado. O que, hein? Muito bem. Maior do que? C. Ou seja, o f de x é maior do que c. Então percebam, ó, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei o seguinte: dado C positivo qualquer, se o x menos 2 em módulo é menor do que 1 sobre a raiz quadrada de c, o f de x é maior do que c. Isso é a essência do limite infinito no ponto 2. Porque veja, eu demonstrei o seguinte, se x menos 2, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei a seguinte coisa: se x menos 2 em módulo é maior do que zero e é menor do que, por exemplo, 1 sobre 1000, o que é que acontece com o valor f de x? Em vista do que foi feito aqui? Maior do que? Não, maior que... Faça a leitura correta.
Faça a leitura correta desta implicação. Maior do que 1000 ao quadrado, que é 1 milhão. Se x menos 2 está tendendo a zero, então a MC tem o limite, né? É exatamente isso, é a definição do limite infinito. Tá? Isso é a definição do limite. Porque o que é que diz essa implicação? Essa implicação diz que, dado C positivo, se x menos 2, se a distância de x a 2 é menor do que 1 sobre raiz de C, então o valor f de x é maior do que C. Ou seja, o que é que essa implicação está dizendo? Está dizendo que eu posso tornar o valor f de x tão grande quanto eu queira, bastando que para isso eu pegue o x suficientemente próximo de 2. Então a pergunta, ó, para que o f de x seja maior do que c, o quão próximo de 2 o x deve estar? O x deve estar próximo de 2, de modo que a distância de x a 2 seja menor do que 1 sobre a raiz de c. Tá certo? É isso que está dizendo essa implicação. Então, por exemplo, se eu quiser tornar f de x maior do que 1 milhão, basta o quê? Basta que a distância de x a 2 seja menor do que 1 sobre 1000. Tá? Se eu quiser fazer com que o f de x seja maior, tá certo? Do que 2 elevado a 200. 2 elevado a 200, que é um número imenso, né? Basta o quê, hein? Basta o quê? Basta que o módulo de x menos 2 seja maior do que zero e seja maior do que zero e seja menor do que 2 elevado a 100. 2 elevado a 100. Exatamente. 1 sobre 2 elevado a 100. Então, você pode, moral da história, você pode fazer com que o valor f de x fique tão grande quanto você queira, desde que você escolha o x suficientemente próximo de 2. Tá? Aí vem a definição do chamado limite. Vocês entenderam? Entenderam? Tudo por causa desta implicação aqui. Então você tem o limite infinito, tá? E isso está numa definição, que é essa definição aqui, ó. Sejam f uma função, tá? E L e P um número real. E aí lembrando, toda vez que eu menciono o limite de uma função num ponto, eu tenho que assumir que esse ponto é um ponto de acumulação do domínio da função. E eu não vou mais fazer isso, tá? Daqui para se eu falo em limite, o P é ponto de acumulação do domínio da função, porque só faz sentido nessa situação, tá? Dizemos que mais infinito é, e aí mais infinito não é número, tá? Mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quanto tempo aí, garoto? Tá. Nós dizemos que mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando, tá? Para cada c
C, para cada constante C positivo, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de F e x menos P maior do que zero, menor do que delta, implica F de x maior do que C. E se mais infinito é limite de f de x com x tendendo a C, esse limite não pode ser um número real, porque toda função que tem limite num ponto, como um número real, se o limite de uma função num ponto é um número real, a função numa vizinhança desse ponto, ela é limitada. Então, se ela é limitada, o limite não pode ser infinito, tá? Então, x no domínio de f e zero menor implica f de... Ou seja, mais infinito é limite de f de x com x tendendo a p quando para cada constante C positivo existe um delta positivo, que é o que essa implicação é verdadeira. Ou seja, quando eu posso fazer o valor f de x tão grande quanto eu queira, bastando que para isso eu escolho x suficientemente próximo de P. E se mais infinito é limite de f de x com x tendendo a P, o limite de f de x tendendo a P não pode ser outra coisa, não pode ser um número real, que eu acabei de dizer. Porque se o limite é um número real, numa vizinhança do ponto a função é limitada. Então, neste caso, como o limite é único, tá? Neste caso, quer dizer, acontecendo isso, neste caso, escrevemos isso. Mais infinito é o limite, o artigo definido, é o limite de f de x com x tendendo a p, tá? Então, assim, vejam vocês, ó, assim, você tem o seguinte, assim você tem claramente as seguintes igualdades, ó. O limite com x tendendo a 2 de 1 sobre x menos 2 ao quadrado é igual a 4. É igual, que é exatamente isso aí que eu tenho, ó. É igual a mais infinito. Tá? É exatamente isso que eu tenho, porque foi exatamente isso que eu fiz para você. Dado C positivo, quem é o delta? Que torna esta implicação aqui verdadeira nesse caso. No caso da função f e do 2, do p igual a 2, quem é? Dado C positivo, quem é o delta que existe? 1 sobre raiz quadrada de C. Se o C é positivo, 1 sobre raiz quadrada de C é positivo. E x menos 2 em módulo menor do que delta, maior do que zero, implica f de x maior do que C. Entendido? Então, esse caso aqui de fato, você tem as seguintes coisas. Se você pegar limite com x tendendo a P de 1 sobre x menos P elevado a N. Espera aí, deixa eu terminar. Não. Isso aqui é mais infinito, tá? Qualquer que seja o N natural par,
tá? E o P real. Qualquer que seja... Hã? Exatamente. Se for ímpar, aí eu vou para o lateral. Porque, veja bem, porque se for par, o que é que acontece é o seguinte. Porque se for par, x, assim como aqui, ó. O que é que acontece quando x tende a 2? O que é que acontece com x menos 2 ao quadrado? Tem limite zero. Tem limite zero e tem limite zero por valores positivos. Isso tende a zero, mas tende a zero por valores positivos. Por isso que o limite dá mais infinito, tá? E isso aqui, também a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui tende a zero, mas tende a zero por valores positivos. E o limite dá mais infinito. Tá? Entendido? Qual é o limite da quando isso acontece? Por exemplo, uma determinada função que ela tende a zero, mas que ela nunca chega realmente a zero, claramente. Tem um nome que se dá, se não para isso? Não, é que tende, tá? É que tende, tende. Pronto, dá uma parada aí.